Mulher de 20 anos com dor na face medial do joelho, praticante de hipismo, nega trauma e cirurgia. E aí, o que está acontecendo com a sua paciente? Qual que é a sua hipótese diagnóstica? É isso que você vai ver até o final deste vídeo, com hipótese diagnóstica, sugestão de laudo e discussão de caso. Seja bem-vindo! Eu sou Matheus Queiroz e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado praticando do seu próprio serviço. E você está no MSKD Casos, uma série de casos práticos em ultrassonografia musculoesquelética, sem enrolação e direto ao ponto, com hipótese diagnóstica, sugestão de laudo e discussão de caso. Então, se esse vídeo fizer sentido para você, depois você se inscreve no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como este. E aí, vamos ao nosso caso? Então, no nosso caso, mulher de 20 anos com dor na face medial do joelho, praticante de hipismo, nega trauma e cirurgia, desenhando um pouquinho para vocês do que vemos aí nesta imagem. Então, essa aqui é a linha da cortical óssea do fêmur, cortical óssea da tíbia. Aqui temos o menisco medial, estamos bem na face medial do joelho e chama atenção esta imagem. Você já tem um diagnóstico? Então, aqui mostrando exatamente a localização em que estamos, ó, o transdutor na face medial do joelho, uma imagem que eu gosto de fazer, que é a fusão aqui da ressonância magnética mostrando o fêmur, a tíbia, o menisco nessa região, e aqui a gente está na topografia do ligamento colateral medial. Então isso aqui é um exame normal e aqui está o nosso caso alterado. Vou mostrar um vídeo também para vocês, para ficar mais fácil ainda de você matar o seu diagnóstico. Então, começando o vídeo no plano longitudinal, fazendo varreduras no plano longitudinal do compartimento femorotibial medial, avaliando ali menisco, ligamento, e agora no plano transversal. Então estas aí são as imagens do nosso caso de hoje. Eu quero saber qual que é a sua hipótese diagnóstica, repetindo o mesmo vídeo. Enquanto isso, não esqueça de dar um like aqui no canal e compartilhar com algum colega que também tem interesse na mesma área, na ultrassonografia musculoesquelética. Então, vendo mais uma vez, o que chama a atenção é essa imagem bem aqui localizada na topografia do ligamento colateral medial. O diagnóstico do nosso caso é a bursite do ligamento colateral medial. Agora, pegar uma caneta aqui para desenhar para vocês. Ó. O caso normal, a linha branca representa cortical óssea do fêmur, aqui a cortical óssea da tíbia, aqui o menisco medial, e o ligamento colateral medial. Ligamento colateral medial, bem aqui adjacente à cortical, em íntimo contato com o menisco. E aqui o subcutâneo. No nosso caso, o que chama atenção é essa coleção líquida aqui, ó. Está bem na topografia do ligamento colateral medial. O menisco está bem nessa região aqui. Fazendo as medidas, não tinha uma extrusão significativa, e aqui a gente consegue diferenciar uma anatomia importante, que é o folheto profundo do ligamento colateral medial, a gente já vai ver isso em detalhes na anatomia, e o folheto superficial, que fica até mais evidente ali no vídeo. Então aqui temos uma bursite do ligamento colateral medial. Então a bursite caracterizada por distensão líquida da bursa interposta entre os folhetos superficial e profundo do ligamento colateral medial. Essa é a sugestão do laudo, e ainda complementei. Não foi caracterizada lesão do ligamento ou lesão meniscal pelo método, que tem relação com os nossos diagnósticos diferenciais, que vamos ver agora. Então a correlação com a ressonância, demonstrando exatamente aqui, ó, a cortical óssea do fêmur, aqui nesse caso um pequeno osteófito, cortical óssea da tíbia, e olha o ligamento é essa estrutura preta aqui. Esse aqui é o ligamento colateral medial. E o que está em branco aqui é o líquido, bem na topografia da bursa. Então, girando a imagem do ultrassom, é exatamente isso que a gente observa. Aqui uma distensão líquida da bursa do ligamento colateral medial. Também conhecida como bursite de Voschel, que foi primeiramente descrita por ele. E a distensão líquida da bursa do ligamento colateral medial é rara. Então, é um caso que não é frequente.
e ela foi descrita em 0,1% dos exames de ressonância em alguns artigos, considerando mais de 2.000 exames do joelho, né? Então, vemos aí que é um caso que não é muito frequente. Comentários sobre o caso, já estudando a anatomia. Então, esse desenho aí demonstra que a linha tracejada, que é a cortical óssea do fêmur e da tíbia, o triângulo vermelho, o menisco, linha laranja, o folheto profundo do ligamento e linha azul, o folheto superficial. E aqui agora desenhando um modelo esquemático com muita arte para vocês. A bursa, ela não é caracterizada nos exames normais. Com transdutor de alta resolução, você consegue até caracterizar esses folhetos. Então, fêmur, tíbia, menisco medial, o folheto profundo que está em íntimo contato com o menisco e insere no fêmur e na tíbia, também chamada de ligamento menisco femoral ou menisco tibial, e o ligamento e o folheto superficial do ligamento colateral medial. E aqui o tecido celular subcutâneo, já te passando um detalhe anatômico do ligamento colateral medial. E essa bursa, ela foi descrita, a distensão dela, ela pode acontecer igual ao nosso caso, que foi um caso muito bonito, que praticamente ele atravessa aqui, ó, ele se estende aqui para os dois lados, tanto o fêmur quanto a tíbia, quanto pode estar localizado só mais na região femoral ou na região tibial, ou ainda ser separada. Então existem os aspectos de apresentação dessa bursa. No nosso caso ele é bem bonito, que ele se estende tanto para o fêmur quanto para a tíbia. Então esse artigo descreveu ali uma série de casos no ultrassom e também detalhando a anatomia. E quais são os sintomas para quem tem uma bursite, né? A bursite seria a inflamação, uma distensão líquida daquela bursa que gera dor medial. E os sintomas é uma dor na face medial do joelho. Sabemos que uma dor na face medial do joelho isoladamente é uma dor inespecífica, que pode ser de origem de várias causas, desde lesão meniscal, lesão ligamentar, e a bursite acaba sendo rara. E qual que é a etiologia? Multifatorial. Então, movimento repetitivo que aumenta o atrito. Então, a bursa, a função dela é diminuir o atrito entre as estruturas. Então, se ela está localizada entre os folhetos do ligamento colateral medial, é para diminuir o atrito entre os folhetos. Então, movimento repetitivo é uma das causas. Hiperpressão na face medial do joelho. Olha só a relação com a nossa paciente que é praticante de hipismo. Então, nesse esporte, existe uma pressão aumentada aqui entre as faces mediais do joelho com o cavalo. Mesma coisa acontece na moto também. O praticante acaba apoiando e forçando o joelho, gerando uma hiperpressão. Então, uma das causas. Aumento da fricção entre os folhetos, né? Acabamos de falar. Osteoartrite está relacionada também. O osteófito, ele aumenta a fricção ali naquela região. Então, o caso que eu correlacionei com a ressonância, ele tinha um pouquinho ali já de artrose. E aqui outras patologias também multissistêmicas, uma artrite reumatoide. E aí, no ultrassom, como é que a gente vai caracterizar a bursite no ultrassom? Bom, primeira coisa, ela se caracteriza por uma coleção líquida. Então, uma imagem anecóica. Anecóica é essa imagem preta aqui, ó. Olha só ela bem nessa região. Então, as características da lesão, elas têm características aí de líquido, né? A morfologia ela é regular e ela é bem definida. E é fundamental a topografia típica, bem entre os folhetos do ligamento colateral medial, folheto profundo e folheto superficial. Então, a localização é típica. Então, essas características são sugestivas desse diagnóstico. Mas a gente precisa descartar algumas alterações que entram nos diagnósticos diferenciais. Quais são essas alterações? Cisto parameniscal. Então, a primeira coisa que eu fiz ali naquele vídeo foi olhar e tentar caracterizar alguma lesão meniscal associada. Então, procurando alguma rotura meniscal que tenha comunicação com essa coleção líquida, porque seria um cisto meniscal, cisto parameniscal, em que, através da lesão do menisco, o líquido articular atravessa o menisco e forma um cisto adjacente ao menisco. Então, a gente tem que descartar isso, que é um diagnóstico diferencial, diferente da bursite do ligamento. Não só um cisto relacionado à lesão meniscal, como qualquer lesão menisco-capsular que gere esse contato para a formação de um cisto. E outra alteração seria uma lesão ligamentar em si, no nosso caso. O paciente não tinha trauma, normalmente a lesão ligamentar está relacionada ao entorse do colateral medial em valgo, né, gerando a lesão do ligamento.
e o paciente não tinha história de trauma e não tinha lesão do ligamento. Então, para você fechar o diagnóstico de bursite do ligamento colateral medial, é descartar essas outras alterações. Matheus, fiquei em dúvida se tem uma lesão meniscal, o ultrassom não é o melhor método para isso. Então você pode citar como seu diagnóstico diferencial e pedir uma correlação com a ressonância magnética caso não haja contraindicações, porque a ressonância magnética vai conseguir avaliar o menisco como um todo. Nesse caso aqui, pela história, pelas características, pela ausência de lesão meniscal, o diagnóstico ficou bem provável ali da bursite do ligamento colateral medial. Então os diagnósticos diferenciais são esses. O cisto parameniscal geralmente ele é um pouquinho mais lobulado e pode ter septações de permeio. E quando você caracteriza um menisco e um traço de rotura, você não tem dúvida que aquilo ali é um cisto parameniscal. Então algumas dicas ali para a gente descartar os diagnósticos diferenciais. E aqui na ressonância o que está brilhando aqui é o cisto parameniscal, mais lobuladinho, com septações. Então pegando aqui a região do joelho. Então, pessoal, paciente com dor na face medial, sem história de trauma, com uma coleção líquida bem definida entre os folhetos do ligamento colateral medial, lembrar da bursite do ligamento colateral medial. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para a realização deste vídeo, para agregar você aí no seu diagnóstico, para quando você encontrar um caso desse na sua prática, você matar o diagnóstico e ajudar um médico solicitante. Então peço para você agora, não se esqueça de realizar a inscrição no canal, de curtir o vídeo, de colocar aí nos comentários o que você achou desse caso. Você tem mais algum diagnóstico diferencial? Tem mais alguma recomendação, alguma sugestão de caso que você queira aprender? Escreve aqui nos comentários e compartilhe esse caso com um colega. Então muito obrigado pela presença e até a próxima.